Bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, mais uma análise tipográfica, dessa vez de uma petição muito pedida pelos nossos seguidores lá no Instagram, uma petição da CVC Viagens, é uma demanda de massa, então acredito que muitos advogados já tenham tido algum tipo de contato com ela, por isso que eu recebi talvez tantos pedidos. Eu vou dar aqui hoje o meu parecer, as minhas impressões sobre ela. Mas antes da gente entrar, eu sei que vocês já devem estar curioso para ver a petição, eu queria esclarecer duas coisas. A primeira é que essa análise ela não envolve um juízo de valor sobre quem fez a petição, sobre o advogado, sobre as técnicas ali. É uma visão realmente técnica, né? Realmente de quem estuda essa parte de tipografia, design de documentos jurídicos, né? Legal design. Então essa é a ideia. Tanto que eu prefiro preservar os dados, mesmo sendo um processo público. Eu vou trazer também pontos positivos e negativos, tá? Porque eu acho que quase todo documento, é muito difícil um documento que não tenha nada que possa ser aproveitado, mas vou dar minha opinião crítica e sincera, se de alguma forma chegar no advogado, que ele faça o melhor proveito possível do que eu vou estar falando aqui na sequência. E outra coisa também que eu acho muito interessante desse quadro é que eu leio a petição, mas eu não faço uma grande preparação. Eu gosto de dar as minhas impressões à medida que eu vou lendo, porque é assim que o seu leitor se comporta. Ele não vai passar dias debruçado, não vai fazer uma análise minuciosa. Ele vai pegar e vai ter aquele primeiro contato. Então vamos entender como é que funciona isso. E eu vou dar o meu parecer não só pela tipografia jurídica, pelos aspectos técnicos do documento, mas vou dar também as minhas impressões como assessor, né, como quem lida, como quem trabalha com petições no dia a dia e como que a gente recebe isso. Embora eu não possa falar por todos assessores e juízes, a gente tem mais ou menos uma ideia por conhecer muitos deles. Então, vamos lá para o documento. Como a gente pode ver aqui, é uma contestação. E logo na primeira página, a gente observa que é um documento que já tem um nível de ruído alto, né? Já tem um nível de ruído alto. Então a gente tem algumas questões ali do escritório internas, né? O protocolo, uma barra, um rodapé com muitas informações, essa utilização desse fundo, eu tenho que ligar a caneta, né? Desse fundo cinza, vamos pegar uma cor aqui legal para a gente usar, vamos pegar uma cor diferente, talvez o verde. Esse fundo cinza aqui que vai pesando um pouquinho, já temos aqui o marca-texto, né? O sublinhado, que se você não sabe, não é recomendado para destaque de petições. Então tem um vídeo aqui no canal, tá? Você pode dar uma olhada lá, sublinhado, porque você não deveria utilizar na sua petição. Então já é uma primeira página com um aspecto um pouco carregado, poderia estar um pouco mais limpo. Mas, por outro lado, a gente tem alguns aspectos aqui que a gente pode falar positivamente. Nós temos uma área de respiro aqui, que hoje não é mais obrigatório colocar aqui em cima, você pode estar espalhado em outros locais, não teria problema, mas tem pelo menos um espaço em branco, não está aquela página abarrotada. E nós temos também aqui, uma coisa que eu gostei, aqui o rodapé, apesar de não ser o rodapé mais bacana do mundo, mais profissional, ele vai aparecer só na primeira página. Então eu achei isso um recurso interessante, eu recomendo muitas vezes isso, porque você já tem ali os dados, né? Especialmente quando o rodapé tem muitos dados, e você não precisa repetir isso em todas as páginas. Pode, claro que pode, também não tem problema, né? Ainda mais se forem duas linhazinhas ou três, mas se tiver muita informação, vai ocupar um espaço grande, não é necessário, já tem ali o que importa para eventualmente alguém precisar entrar em contato ou ter algum dado. Eu estou gravando o vídeo com as minhas gatas, não tem jeito, né? Se eu fechar a porta, elas vão ficar miando do lado de fora, se elas ficarem aqui, elas fazem essa bagunça. Bom, então, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção positivamente é para esse resumo aqui, né? Algo que eu bato muito nessa tecla dos resumos, né? Como é importante a gente já trazer de início, naquele pico de atenção do nosso leitor, informações importantes. Então aqui ele já está colocando qual é a discussão do processo, daqui que foi alegado, e colocando aqui, ele colocou como dois verdadeiros fatos. Eu não gosto, né, tanto desse uso, embora faça parte da argumentação de defesa natural, eu não gosto tanto, mas o que importa é que confronta, e confrontando você fica muito evidente a controvérsia para quem está lendo. Então muitas vezes, vocês sabem, a petição ela vai ser lida em vários momentos, o processo ele vai ser lido em vários momentos, e se a pessoa está pegando pela primeira vez a contestação, ela já se situa no processo, né? Então a gente já consegue ter essa consciência do que está sendo controvertido ali e fica mais fácil entender o que vem a seguir. Então na segunda página aqui a gente tem um esquema que mostra como é a CVC, o que ela faz, o que ela não faz e tal. A ideia é boa, né, no sentido de que
É muito interessante, antes de discutir ali, de você dizer: "Olha, a minha empresa faz isso, a minha empresa não faz isso", né. Logo, se essas questões estiverem questionadas, né, no processo, né, isso você já sabe que está fora ou que não faz parte do escopo ali da empresa. Porém, a apresentação realmente não está das melhores, né. Tem uns prédios aqui que me lembram aquele jogo SimCity 2000, que eu jogava lá em 2000 e alguma coisa lá, há muito não, antes de 2000 na verdade, esse jogo é de 90 e tal, 90 e tal, quando eu era criança, adolescente. Então é um prédiozinho muito assim, né, e parece uma coisa meio dá uma aparência um pouco amadora. Além disso, e a gente poderia falar assim: "Ah, mas a aparência não é tão importante". Bom, importa, a gente sabe que tem relevância, né. Olha a gata aí, ó, não vai parar de gravar o meu vídeo não, hein, que eu vou ficar bravo com você. A gente sabe que tem uma relevância, o aspecto de profissionalismo, de você mostrar realmente que tem né, um visual importante, mas para muito além disso, não está de uma forma organizada que deixe muito nítido para mim como é que é a sequência disso aqui. Isso aqui é um organograma, né? Quer dizer, tem uma sequência assim. Eu não consigo entender muito bem o fluxo. É um fluxograma? É um organograma? Eu não entendi muito bem que elemento visual é esse. Então isso aqui, esse design da informação, ele não está muito bom. Eu deveria colocar, né, teria que reorganizar. Aliás, se você quer que eu refaça essa petição aqui, já deixa no comentário aí, pede, que quem sabe a gente não refaz e faz um antes e depois, faz um vídeo sobre a petição refeita. É um conteúdo sempre muito bacana, mas se você pedir aí, eu vou levar seriamente em consideração. Então tem essa questão, não está organizado, tá? Poderia ser algo mais sóbrio, na minha opinião. Esse ícone é um elemento totalmente dispensável aqui também, tá? Isso não agrega em nada, a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui do canal também. Tem pesquisas sobre isso, os ícones em petições, essas figuras, né? São bastante prescindíveis, tá? Não faz nenhuma diferença, só ocupa espaço, tira espaço em branco, polui o texto, dá uma aparência infantil, eles não estão se relacionando entre si, então nada legal, tá? Aqui a gente continua com o uso do marca-texto, o sublinhado aqui como destaque muito ruim, a gente já tem uma página que tem muita informação, pouca hierarquia. O que é mais importante aqui? Eu sempre falo, a gente trazer ali não tantos pontos de atenção numa página, senão você não consegue direcionar o teu leitor. Então aqui é importante que a gente conseguisse botar aqui qual é a coisa mais importante, né, nessa página, e realmente não me parece, né, fica um pouco confuso. Então vamos seguir adiante. Aqui, né, aqui realmente a gente tem que abrir um grande sinal de alerta, né, sobre o QR Code. Também tem vídeo no canal, se vocês quiserem ver, mais completo, para aprofundar mais. Então não vou me aprofundar no tema QR Code, mas parem para pensar comigo. Qual é o sentido de eu colocar um QR Code para uma lei? Tá? Essa petição ela vai ser lida num computador. A gente está falando hoje de petições virtuais. Primeiro que já não faz sentido você sair do computador para ir para um celular. Esse é o ponto número 1, tá? Que a gente vai falar mais lá no vídeo. Se você quiser ver, já pega na sequência aí. E o segundo é que você já fizeram a experiência de ler uma lei no celular, é a coisa mais desagradável do mundo. Então, uma experiência do usuário muito ruim. Ocupou 2/3 de uma página que poderiam ser reduzidas para você ter uma petição com uma sensação de ser mais leve no final das contas, né, de não precisar ter um peso tão grande. Então você está gastando espaço à toa, colocou um íconezinho que aponte a câmera do celular para o código, ninguém vai apontar isso para ler a lei. O que o assessor vai fazer? Dar um Ctrl T, né, abrir uma aba, se ele quiser, é claro, se achar necessário a lei, e vai digitar lá no Google, né, Lei 14.046, vai aparecer lá o primeiro resultado do Planalto e vai ler. Então, assim, totalmente desnecessário, aqui é um sinal de alerta realmente. Aqui continua esse uso do cinza. Se vocês perceberem, o cinza abaixo do preto, né, ele tira um pouco do contraste, então ele ofusca, ele deixa mais opaco. Eu não acho útil. Eu prefiro o uso simplesmente de uma ferramenta de peso, né, de um negrito, ou simplesmente da caixa alta, ou de um peso até maior, se você trabalha com fontes que hoje já tem no Word, ou até do Google Fonts, como eu também tenho um vídeo ensinando a instalar fontes do Google Fonts, uma fonte black, uma fonte um pouco mais pesada, que você consiga fazer essa hierarquização, né? Então, não ficou nem legal. E aí a gente vai seguindo e a coisa parece que está piorando por aqui, né? A coisa parece que está piorando porque a gente pegou uma página inteira, né, com um grande amarelo, um grande marco-texto, que isso aqui é extremamente desconfortável visualmente, pouco familiar, e a familiaridade é um aspecto que é relevante, tá? A gente não precisa revolucionar, não precisa
tá sempre preso no passado, mas também a gente não precisa dar um pulo, um salto para um lugar que a gente nem conhece ainda. Então respeite a familiaridade, um princípio, um importante princípio da experiência do usuário. Então esse amarelo aqui, preto muito ruim, um martelinho que a gente poderia eleger, aí, nem o amarelo que eu estou usando aqui funciona, né? Vamos pegar uma outra cor, vamos pegar o azul. Vamos ver se tá funcionando. Ah, não, a minha cadeira aqui que eu não estou habituado com ela aqui, ó. Vamos lá. E o martelinho que eu falo, o martelinho é o ícone, para usar mesmo o trocadilho, né, da absoluta desnecessidade, que não faz nenhum sentido, né? Então, se a gente tem aqui um julgado, uma jurisprudência, a tentativa é fazer com que isso aqui o juiz, a gente bate o olho, o assessor bate o olho, você sabe o que é uma jurisprudência, né? Só pelo formato dela, pela ementa, não precisa colocar, né? Então isso aqui é realmente um artifício que você usaria talvez para um seu cliente com pouca instrução, semi-analfabeto, ou num contrato de prestador de serviço para uma coisa mais lúdica, não sei, um serviço fotográfico, algum assunto assim, né? A gente poderia pensar, mas é uma página muito ruim, desperdiçou muito espaço, né? A organização da página está ruim. Por que colocou aqui do lado, né? A gente teve muito pouco respiro entre um e outro, uma barra azul, cores primárias, enfim, isso aqui ficou realmente o caos. Depois a gente segue e aí a gente vai começar a perceber que o que é problemático vai se repetir ao longo da petição, né? Então a gente vai andar até um pouco mais rápido em alguns momentos, mas de novo, né? Olha só essas figuras aqui, esses ícones, né? Extremamente infantis, né? E quando você escreve aéreo, não tem nenhuma dúvida sobre o que é aéreo, né? Se o elemento visual ele tem o objetivo de facilitar a comunicação de um dado elemento, de alguma questão, você colocar um avião embaixo de aéreo não traz nenhum esclarecimento, não traz nenhuma facilitação, não melhora a comunicação do teu documento, da tua petição, né? Então é uma bobagem que ainda custa uma aparência, né, um pouco infantil. Aqui a gente também tem muito ruim, né, o uso da caixa alta, assim, é muito ruim esses blocos de caixa alta para ler, muito, muito desagradável. Aqui a gente já começa a perceber a falta que faz também a hifinização, que a gente também tem vídeo no canal, né, que é essa divisão que a gente consegue fazer das palavras que vão evitar que aconteçam esses espaços em branco, né? Em outros lugares a gente vai perceber que está mais evidente, tá? Mas tem bastante aqui, olha, como tem muito caminho de rato aqui nessa petição, né? Então achei bem ruim. Por exemplo, se a gente tivesse uma página bem limpa, só com esse elemento central aqui com destaque, a gente talvez tivesse uma página com uma composição mais interessante. Teria um ponto atencional ali, né, relativamente sóbrio, então talvez fosse ok. Seguindo em diante, a gente continua aqui com os mesmos problemas, aí já entrou uma terceira cor na jogada, o amarelo, né? O amarelo não, o vermelho também, que apresenta menos contraste sobre o branco, então também não é um uso interessante. De novo, a gente tem aqui esse marca-texto gigantesco, né? E aí a gente vai entrar naquela velha história de quem destaca tudo não destaca nada, então não adianta, né? Selecione aqui dentro disso qual é a parte importante. A gente poderia até fazer uma leitura aqui, né? Por exemplo, acordam os juízes que integram a terceira turma recursal do juizado, isso não é importante. A gente tem que chegar aqui em algum lugar, né, que diz, ó, a norma vigente garantiu o reembolso em 12 meses, e não o cancelamento, e muito menos dano moral. É isso aqui que importa, gente. Eu nem sei do tema, eu nem sei da matéria exatamente, mas só de ler, eu sei que o que importa é isso aqui, né? Então, é pensar primeiro, a gente precisa das ferramentas corretas para fazer e das ferramentas corretas para pensar, né? Primeiro pensar, depois executar. Então aqui a gente poderia destacar somente isso aqui e nada mais e estaria muito bem feito. Aqui a gente tem um print, a gente poderia melhorar um pouquinho, mas eu gostei, esse uso aqui é interessante, né? Você fazer, eu já tenho até um vídeo também aqui no canal ensinando a fazer, né? Você puxar ali uma informação, criar uma caixa de texto, né? Isso é ok. Aqui a gente tem uma página bem normal, ela já não está com aquele problema de estar tão carregada assim, tão problemática. Vou falar da fonte também, né? A fonte, a gente tem uma fonte aqui com serifa, né? Com serifa, que ela não tem nenhum problema por si. Tem vídeo também aqui no canal. Entendeu? Eu tô ficando doido, né? Falando de vídeo tudo. Tem vídeo disso, tem vídeo daquilo. Dá para você aprender um tanto de tipografia de documento jurídico aqui no canal. Mas então a gente tem essa fonte com serifa, que ela passa um ar mais tradicional, mais erudito, um pouco mais elegante, mais clássico, que na minha opinião não combina com o contexto do documento.
a gente tem um documento que é um pouco mais, né, moderno, ou pelo menos tenta ser, né, busca ser. Então aqui eu acredito que uma fonte que tenha mais coerência tipográfica seria uma fonte sem serifa, para trazer esse ar de uma coisa um pouco mais amigável, um pouco mais neutra, um pouco mais sóbria, talvez fizesse mais sentido. Então eu não gostei muito em termos de coerência tipográfica, de comunicação, sabe? Acho que a escolha não foi acertada na comunicação. E aqui a gente volta para os muitos e muitos destaques, né? De novo. E aí, bom, você não precisa usar um em amarelo e o outro em amarelo e vermelho. Escolha um destaque e se prenda a ele e foque mais em destacar realmente o que é necessário do que criar novos tipos e variados tipos de destaque. E a petição vai seguindo assim. Vou ver se eu acho aquela questão que eu falei para vocês da hifinização, que eu tinha visto em algum lugar, né, alguns espaços aqui, a gente está vendo alguns, né? A composição, quando a gente hifiniza, ela naturalmente fica melhor, né? Naturalmente fica melhor. A citação aqui, ela está feita de maneira correta, então um ponto positivo, né? Que é o recuo, mais a fonte em tamanho menor, né? Tamanho menor. Então a gente está usando certo, sem aspas, tá? Não tem aspas na citação direta, essa citação assim. Então tá certinho, muito legal. Ainda fez aqui a marca, né? Grifamos, podia botar aqui grifamos e muito, né? Mas tá certo, tá ok, o apontamento, legal fazer. E vamos seguindo. Aqui já tem um quadro que tá melhor, tá? Tá mais sóbrio, tá um uso interessante. A hierarquia aqui também tá um pouco melhor, aumentou, colocou só um peso maior. A fonte estar com menos contraste aqui, a cor, não traz um prejuízo de legibilidade, porque é um trechinho curto, então, ok. Aqui também é uma representação gráfica, né, dos elementos da responsabilidade civil, também legal, tá? Assim, isso aqui não vejo como um problema, tá com cores neutras, cores pastéis, sóbrias, super ok. Essa página aqui até agora foi a melhor página da petição. Tá? E aí, como ela é uma página boa, o que a gente poderia fazer aqui como observação são os próprios elementos da tipografia, quer dizer, as métricas do texto. Tem algumas coisas aqui, por exemplo, que não estão tão boas e isso diz respeito ao texto inteiro. Exemplo, as entrelinhas aqui, ó, estão um pouquinho justas demais, tá? Muito possivelmente são entrelinhas simples. Então tá bem justo, né? Então, o advogado às vezes ele usa um e-mail, é muito, simples, é pouco, então tem que ter essa métrica direitinho das entrelinhas. Tá? Esse espaçamento entre parágrafos não seria necessário, porque a gente tem um recuo aqui que já faz a marca, né? Então poderia melhorar o entrelinhamento e ao mesmo tempo diminuir o espaçamento. Então só de fazer isso a gente já teria um comportamento melhor aqui do texto, um texto mais fluido, mais organizado. É possível até que no fim das contas a gente conseguisse economizar um pouco de espaço, o texto ficaria um pouco mais coeso, mas a gente poderia também adicionar aqui um pouquinho mais de margem. Eu senti que essa margem direita aqui está um pouco curta, né? Então a gente tem uma margem assimétrica, né? Aqui é maior, aqui é menor. Eu senti que está um pouco curta. Não é que a linha esteja assim, tão grande, problemática, mas eu gosto desse respiro, eu gosto desse espaço em branco. Aliás, essa margem superior aqui, com esse timbrado, né? Aqui seria a marca do escritório. Além do uso de cores aqui, me lembra o Boca Juniors, né? Esse azul e amarelo, ou a bandeira da Ucrânia. São cores primárias que eu não considero muito adequadas a estarem dentro de uma petição em termos de identidade. E ainda ocupa um espaço que poderia estar em branco, tá? Poderia estar em branco, poderia ter uma coisa mais sutil. Não me apetece muito essa linha em cima. Então a gente tem essa questão da margem também. E aqui em diante a gente vai continuar vendo a petição com as mesmas características, né? Aqui uma petição que se parece muito mais com uma petição comum, ordinária, sem visual law, e nada disso. É uma petição que a gente costuma encontrar muito no dia a dia, nem boa, nem ruim, tá? Quer dizer, nem boa, nem ruim para o padrão que a gente vê no dia a dia, né? Mas ela realmente está muito longe de ser boa, está muito mais para ruim do que para boa, já que a gente viu aqui uma série de coisas que não estão adequadas, que não estão legais, que não estão comunicando bem. Tá? Aqui a gente também tem o uso de formas para tentar dar um destaque aqui numa súmula. Eu acho que tem outras maneiras muito melhores, além do que quando você usa esses elementos com gradiente, que é esse sombreado por trás também, isso dá uma aparência, um aspecto tão word art ali dos anos 90, tão trabalho de escola,
tão PowerPoint, aquelas apresentações assim, bem simplórias, tá? E é claro que a gente fala que a comunicação é o mais importante, então se a gente conseguir comunicar bem, talvez a gente consiga até relevar, mas de alguma forma isso empresta uma aparência de pouco profissionalismo, de pouca credibilidade, uma coisa um pouco amadora, sabe? Que eu acho que não combina com um escritório de ponta. E eu tô falando assim, você não precisa ser um escritório de ponta para ter uma petição de ponta, né? Mas se você tem um escritório de ponta grande, poxa, é obrigatório que as petições, os documentos acompanhem isso, né? É obrigatório, porque é a tua imagem, é a sua comunicação, são os pontos de contato com o cliente, com o judiciário, né, uma petição que você vai protocolar e vai tramitar durante anos, infelizmente, né, durante anos, em vários graus de jurisdição. Então é muito importante ter esse aspecto ali, isso empresta muita credibilidade para a tese, e é algo que eu gostaria que vocês saíssem daqui também com esse insight. E para finalizar, uma página de pedidos, normal, né? Então ele colocou aqui um A e um B, totalmente desnecessário, poderia ser só texto, especialmente porque são poucos pedidos, né? Então poucos pedidos ali, pedido 1, pedido 2. Ah, Júlio, qual é o melhor? Tanto faz, pedido A, pedido B. Se você já usou numeração, né, 1, 2, 3 ao longo da petição, talvez você possa usar A e B, eu acho que é a forma mais corriqueira, eu acho tudo bem, né? Ou então você pode subdividir, se o pedido é 4, você pode botar, né, 4.1, 4.2, também é super ok, não tem problema. Ou usar algarismos romanos também, se forem poucos, né, 1, 2, 3, não tem problema. Mas, de novo, isso aqui tem uma aparência de trabalho de escola, uma coisa meio simplória, né? Que poderia ser feito ali melhor, poderia trazer um pouco mais de sofisticação. E mesmo na ideia da modernidade e até do visual mesmo, se a gente pegar a petição que eu analisei aqui no canal da 1000, né? Deem uma olhada lá, vocês vão perceber a diferença, o abismo que existe entre uma petição feita com um visual por um advogado que talvez tenha se interessado pelo tema, tenha pesquisado, mas que isso não é a área de domínio, a área de conhecimento dele, e uma petição, como no caso de lá, que foi feita por um designer, porque aquela petição ela dá pistas a todo momento de que foi feita por um profissional do design. Então, por mais que a gente não goste daquela petição, a gente fala assim, ah, Júlio, pô, aquilo não é para mim, não tem nada a ver, aquele visual eu não gosto, ficou pesado, você percebe que ainda assim é uma escolha, mas que está bem feito, né? Está bem feito do ponto de vista do escolha de cores, do uso de contraste, porque o designer sabe isso. O designer sabe isso, o advogado não. É por isso que eu falo, né? Eu não sou designer de formação, eu sou bacharel em direito, trabalho com direito, e por isso eu entendo também dessas limitações e prefiro apresentar soluções que sejam mais simples. Porque quanto mais simples, menor a chance de errar e de acabar ficando com aspecto amador, né? Aquilo que a gente faz sem dominar corre muito esse risco. E o pior, a gente não tem o olhar apurado o suficiente para ter essa autocrítica. Então é muito possível, eu vejo isso em perfis no Instagram, em peças que me mandam, que o advogado, ao ver aquela petição que ele fez, após aprender algumas ferramentas do Canva e tal, ele até goste. Ele fala assim, poxa, até que ficou bom, né? Mas por quê? Porque ele não desenvolveu um olhar apurado o suficiente para ter uma autocrítica. E aí ele não tem a mesma visão que as pessoas de fora, né, um pouco mais de visão, conseguem ter a respeito daquela petição. Tá? Então isso é um trabalho também, desenvolver uma petição, um olhar um pouquinho mais refinado para essa questão da organização, do documento, do texto, do layout, dos princípios do design, para que a gente tenha um documento que comunique bem. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. A gente falou de um monte de coisa, um monte de coisa. Se você quer se aprofundar em qualquer uma delas, você pode ir nos vídeos aí, tá tudo aqui no canal, falando de finização, de fonte, enfim, um monte de coisa do sublinhado, né? E comentem aí se vocês gostaram e principalmente se vocês querem que eu faça uma releitura, né? Faça um layout novo para essa petição, para a gente, quem sabe, fazer um conteúdo novo aí para o canal no futuro. Então deixa aí nos comentários, não deixa de curtir também e encaminhar para alguém que gosta de Visualog, que não gosta de Visualog, que gosta de documento assim, que não gosta. Encaminha, né? O debate aí é sempre interessante. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.